Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é sexta-feira, nós estamos aí no último dia de avaliação. Então, a partir de segunda-feira, a gente volta à nossa rotina normal, tá certo? Então, vocês irão observar aí que a partir de segunda, a gente também já vai ter algumas informações referentes ao resultado das avaliações. Então, vocês aguardem até segunda-feira que a prova vai passar as informações sobre notas, como é que se dará aí o resultado dessa unidade, tá certo? Vamos lá para a correção da aula de hoje, referente à revisão de ciências. Primeira questão aí foi perguntando o que era micro-organismo. Então, a gente viu aí durante essa unidade que micro-organismos são os fungos, bactérias, vírus e algas e protozoários que a gente não consegue enxergar a olho nu. Vai ser necessário aí para a gente detectar esse tipo de micro-organismo o microscópio, né? Então, os cientistas utilizam desse tipo de ferramenta para conseguir enxergar esses micro-organismos aqui. A maioria desses micro-organismos, eles são inofensivos a gente, porém, alguns eles podem, no caso, causar algumas doenças, principalmente os vírus e as bactérias, né? Que aí eles são responsáveis por nos causar doença. O exemplo disso é o coronavírus. Ele, infelizmente, é responsável pela doença do Covid-19, que tem deixado várias pessoas doentes e outras aí mortas, né? E aí, como são produzidos, então, os remédios e as vacinas? Grande parte, então, da produção dos remédios e vacinas, elas são feitas a partir de fungos, bactérias e vírus que são modificados em laboratórios. Então, os cientistas, eles fazem, então, a produção tanto das vacinas quanto dos remédios a partir desse tipo de micro-organismo. E aí eles vão conseguir chegar, então, a um tipo de produtor que vai inibir a produção, então, daquele determinado vírus que está fazendo com que a gente fique doente e vai fazer também as vacinas dessa forma. Aí a gente tem embaixo no terceiro a opção para a gente verificar o que serve para evitar doenças e conter micro-organismos. Então, são as vacinas, né? Por exemplo, a vacina do coronavírus, ela não é 100% eficaz. Ela vai fazer com que, caso a pessoa seja contaminada pelo coronavírus, a pessoa ela vai ter ou os sintomas mais leves, nesse caso, por exemplo, grande parte dessas pessoas não chegarão a serem internadas. Então, ela vai inibir a ação, então, desse vírus, tá certo? Já no caso, então, dos remédios, eles são produzidos a partir do quê? Eles servem, então, para evitar, para tratar as doenças, são produzidos a partir de fungos e bactérias, são os antibióticos. Eles vão fazer, então, com que tratem aquela doença. Então, quando a gente está gripada, por exemplo, que a gente faz uso de antibiótico, ela vai tratar aquela doença para que a gente fique melhor. Ok? Vamos lá para o quinto. A gente viu aí que grande parte da produção de oxigênio atualmente no mundo são as algas microscópicas, né? A gente tinha aí uma impressão há um determinado tempo atrás que as florestas elas seriam as responsáveis pelo oxigênio do mundo. Não é só elas. A gente viu que grande parte atualmente, a partir de pesquisas, são as algas, né, que são responsáveis por esse oxigênio, tá certo? Na experiência sobre a produção de fungos, você observou que para a decomposição do alimento foi necessário o quê? O que a gente precisou fazer para a gente verificar que o alimento ele iria se decompor, ele iria criar fungos? A gente precisou deixar ele úmido, né? Quando a Pró falou, colocam umas gotinhas de água. Então, esse alimento ele ficou o quê? Úmido. E, além disso, a Pró falou para colocar em algum lugar refrigerado? Não, a Pró falou, deixa do lado de fora, porque, como principalmente Juazeiro é uma cidade quente, né, ela vai estar exposta ao calor. Então, a junção dessas duas situações aí, umidade e calor, faz com que ocorra a produção de fungos, tá certo? Por isso que vários alimentos a gente conserva dentro da geladeira, porque caso a gente deixe do lado de fora, vai ocorrer a produção de fungos, principalmente quando tem um contato com a umidade e o calor. Então, por que é importante a gente fechar as embalagens, ainda falando desse assunto, né? Ou colocar na geladeira? Por que a gente faz isso? Para conservar os alimentos e não produzir fungos e bactérias. A gente está vendo a imagenzinha do menino com essa pizza que com certeza já está passada, ele deixou do lado de fora. Algum inseto pode ter, então,
ter tido contato com essa pizza, ter então contaminado essa pizza e fez com que produzisse fungos e bactérias. Então, quando a gente tem um alimento que está podre, mau cheiro, está com aquela visão realmente ruim, né? A gente não deve consumir, porque, logicamente, a gente consumindo vai fazer com que a gente também passe mal. Ok? Então, por hoje é só, referente a essa correção. Tenha uma ótima prova. Segunda-feira, Pro tem contato com vocês para informar sobre o resultado, tá certo? Um beijo.